Ok. Muito bem, pessoal. Bem-vindos a mais um evento MVP IT Showcast. Neste evento, vamos tratar a respeito do Active Directory do Windows Server 2003. Ou seja, se o seu ambiente ainda é Active Directory Windows Server 2003, o que deve ser feito para migrar este ambiente para o Windows Server 2012, para o Active Directory 2012. Ok? Meu nome é Josué Vidal, sou MCT, sou MCSE e tenho algumas certificações Microsoft. Me inicio o treinamento já há cerca de 8 anos em grandes CPLS aqui em São Paulo. E comigo aqui, durante este webcast, o Igor também vai estar realizando esta apresentação. Deixa eu mudar de slide aqui. Igor? Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente sabe como é complicado, né? Chegar correndo em casa, ainda tem muitos aí, de repente até estão no trabalho ainda. Eu já também, da mesma forma como o Josué Vidal, eu sou MCT também, trabalho como consultor numa empresa aqui do Rio, como especialista de virtualização e gerenciamento de sistemas, e acaba que o AD cai no meu colo da mesma forma como acontece com o Vidal. Na verdade, isso aí tem que aparecer no exame de sangue da gente, né? A gente tem que saber isso aí de cor e salteado, e esperamos mostrar para vocês como vocês podem fazer para sair desse ambiente 2003 que de repente vocês têm na empresa de vocês ou do cliente de vocês, para passar para um ambiente novo baseado no Windows Server 2012. Lembrando que a gente sabe que existem algumas empresas que têm aquela política de aguardar um tempo até adotar um novo sistema operacional. Então, apesar de nós basearmos a apresentação toda em cima do Windows Server 2012, nós vamos passar aí no decorrer da apresentação algumas dicas e truques do que vocês vão precisar fazer se vocês quiserem migrar primeiro para o Windows Server 2008 R2, ok? Bem, vamos lá. Segue. Muito bem. Segue aqui a nossa agenda, né? Então, este webcast tem como objetivo apresentar as novidades do Active Directory 2012, definir quais são os passos que devem ser verificados durante o processo de migração e apresentar para vocês que agora existe duas maneiras de estar realizando essa migração, né? O modo clássico ou o modo Windows Server 2012. E como se dá o processo de remoção de um Domain Controller, seja ele 2003 ou até mesmo 2008. Ao longo da apresentação, existem alguns PPTs, mas eu e o Igor vamos estar intercalando com algumas demonstrações, para não ficar tão cansativo. O objetivo é ser bem mais prático do que conceitual, a nível de muito detalhe de Active Directory, mais mão na massa mesmo do processo de migração. Aqui temos, então, quais são as novidades presentes dentro do Active Directory 2012. Por exemplo, implementação rápida. O que seria uma implementação rápida com clonagens de Domain Controller? Opa, clone? Pessoal, hoje no ambiente de vocês, quando você precisa ter um novo Domain Controller, o que você faz? Você promove um novo controlador de domínio de um domínio existente. Ok, muito bem. Este é um procedimento bem conhecido, tanto no Active Directory 2000, 2003 e 2008. Porém, no Active Directory 2012 existe uma novidade. Se você já tem um Domain Controller no seu ambiente, existe a possibilidade de você criar um clone deste Domain Controller. Criar 2, 3, 4 clones do mesmo Domain Controller. Desta forma, o seu processo de criação de novos Domain Controllers para atender às necessidades daquele domínio, essa implementação se torna muito mais rápida. Uma outra novidade é a virtualização segura de Domain Controllers. Acredito que muitos de vocês já devem ter escutado que não se deve virtualizar Domain Controller, ou algumas outras literaturas que falam, não, você pode virtualizar Domain Controller. Então nunca se sabe quando pode, quando não pode, qual o cenário, se sempre pode virtualizar Domain Controllers, mas deve deixar um único Domain Controller físico, como que é isso? No Active Directory 2012,
essas questões elas foram minimizadas. Por quê? Porque no Active Directory 2012 é suportado e é compatível a virtualização de domain controllers. O próprio domain controller virtualizado, ele consegue interpretar que ele está virtualizado e desta forma o comportamento dele, mediante um snapshot ou mediante o próprio estado de ser virtualizado, é diferente. Desta forma, a virtualização de domain controller se torna totalmente segura e suportada pela Microsoft. Uma implementação simplificada. Durante essa demonstração, nós vamos falar a respeito dessa implementação simplificada, que é o quê? Quero promover um novo domain controller num domínio existente para fazer o processo de migração. Lembra daqueles comandos, adprep, domain prep, toda aquela estrutura? Com o Active Directory 2012, também foi minimizada essa estrutura. Está bem mais simples. O próprio Wizard, o próprio assistente de instalação, ele realiza todo o processo de preparação, seja a preparação da floresta, seja a preparação do domínio. Ok? E um outro recurso também presente no Active Directory 2012 é o Recycle Bin, né? A famosa lixeira dentro do Active Directory. Agora, no Active Directory 2012, sim, você tem uma lixeira lá para você ir lá, lixeira direito, restaurar o usuário. Caso que no Windows Server 2008 também existiu o recurso de lixeira no 2008 R2, porém, para realizar o processo de restauração era necessário um script em PowerShell. Agora, no Active Directory 2012, basta você ter uma interface gráfica na qual você realiza o restore do objeto. Além dessas novidades aqui apresentadas, existem N outras novidades. Dá para a gente montar um outro webcast para tratar só de novidades e explorar todas essas novidades, ok? Com relação à preparação, né? A preparação, o que eu tenho que levar em consideração? A preparação do ambiente, o que eu tenho que olhar antes de eu começar a realizar a migração? Igor, fique à vontade em qualquer momento colocar alguma sugestão, colocar alguma coisa que você acha pertinente durante os tópicos, ok? Ok, sem problema, beleza. Vai lá, segue aí. Para a preparação, pessoal, pega uma caneta agora, checklist. Quero chegar amanhã lá no meu escritório ou no meu cliente, quero realizar a migração do 2003 para 2008 ou até mesmo para o 2012. O que eu tenho que levar em consideração? Primeira coisa que você tem que levar em consideração é a quantidade de domain controller, qual é a topologia da rede, topologia da replicação. E o mais importante de tudo isso é você validar a saúde do teu Active Directory atual. Não adianta você falar, eu quero migrar. Ok, mas como que está a estrutura atual? Ela está saudável? Se o seu Active Directory está saudável, o que é um Active Directory saudável? É um Active Directory replicando, é um Active Directory resolvendo o DNS da forma correta, é os usuários consultando objetos dentro do Active Directory, consultando objetos dentro do Global Catalog de forma correta, de forma precisa, tendo essa resposta, essa velocidade. Isso são indícios de um Active Directory saudável. Além disso, obviamente, Eventview, validar os logs, toda essa estrutura. Muito bem. Então, esse exatamente é o checklist que vocês devem olhar antes de migrar. Antes de migrar, fazer esse check. Opa, só um comentário posso acrescentar aqui, só botar meus 10 centavos aqui. Pessoal, para quem tem uma ferramenta de monitoramento dentro do ambiente, é interessante aqui até citar também a possibilidade de se utilizar o System Center Operations Manager para trabalhar em cima disso aqui. Então, se você tem uma ferramenta como o Operations Manager olhando a sua infraestrutura do AD, todos esses pontos que estão aqui no checklist, eles já serão avaliados por você. Então, vamos dizer assim, tem o jeito com emoção e sem emoção de fazer essa checagem, né? O jeito com emoção é você ter essa listinha. E aí não tem jeito, você tem que ir lá no log, ficar olhando. Eu já fui visitar um ambiente onde eu fui olhar o log dos controladores de domínio
e estava tudo vermelho. E as pessoas já, assim, como sempre dava erro, as pessoas já imaginavam que o normal fosse isso. Então, você tem esse trabalho artesanal de ficar ali, tem que usar aquelas ferramentas de linha de comando para poder checar se a replicação está funcionando direitinho, né? O repadmin/replisan. Então, enfim, você acaba tendo que fazer isso. Mas se você tiver um Operations Manager dentro do ambiente, ele já faz esse trabalho para você e facilita bastante o processo, porque ele vai ali, o Management Pack do Operations Manager vai checar direitinho se esse processo todo está acontecendo. Então, se ele disser que está tudo ok, você já tem um pouco mais de segurança para poder seguir, certo? Vai lá, Vidal. Muito bem. Ok. Um outro ponto importante, antes de iniciar essa migração, você deve se perguntar, essa migração vai ser uma migração in place, ou seja, eu vou usar o mesmo servidor que eu já tenho para poder realizar essa migração, ou ela vai ser uma migração de coexistência, né? Ou seja, eu vou criar uma infraestrutura e vou conseguir fazer essa migração paralela. Então, essas são algumas perguntas que devem ser respondidas dentro do checklist antes de iniciar a migração. Além disso, é importante também validar qual é a versão do esquema do Active Directory. Depois de todo o processo, aqui eu coloquei 2008, 2008 R2 e 2012. Esqueci de colocar o 2003. Mas, no caso, a versão do esquema ela vai ser atualizada para 56 depois de ter realizado todo o processo de migração. Lembrando, um outro ponto para você colocar no checklist é o seguinte. O nível funcional para realizar o processo de migração tem que ser no mínimo 2003. Por exemplo, no laboratório aqui, para essa demonstração, eu configurei um Active Directory 2003. Muito bem. Porém, o nível funcional é 2000 misto. Muito bem. É necessário migrar esse nível funcional para 2003, para depois, aí sim, ir lá realizar o procedimento de migração. Caso contrário, no nível funcional 2000, não é possível realizar a migração para 2012, ok? Um outro ponto que é para fechar esse checklist são os nossos ilustríssimos mestres de operações. Lembra lá dos FSMO? Primeira coisa que você tem que fazer antes de migrar. O que você tem que olhar antes de migrar, então? Executar este comando aqui, né? netdom query FSMO. O que este comando faz? Ele vai trazer para você quem são os servidores do seu domínio que assumiram a função de mestres de operações. Por exemplo, Schema Master, Domain Names, Infrastructure. É importante você ter claro o conhecimento de qual é o papel e qual é a responsabilidade de cada um desses papéis na rede. Por exemplo, Schema Master. Qual é a função desse indivíduo? A função do Schema Master é única e exclusiva para permitir adicionar e permitir remover alterações no esquema. Por exemplo, imagine um cenário na qual você tenha 3, 4, 5 domain controllers no mesmo domínio. Somente um único domain controller permite que ocorra alterações no esquema. Por que isso? É exatamente para preservar o esquema, porque eu não posso ter conflito de replicação de esquema, por exemplo. Então, esquema ele é tão importante que, no caso, a autoridade para a alteração nele é parte de um servidor só, que é o Schema Master. Já o servidor que assume a função de Domain Name Master, esse servidor é responsável pela adição e remoção de novos domínios. Então significa que, quando entra um novo domínio, um domínio filho na infraestrutura, é o Domain Name Master que valida se esse domínio pode ou não entrar, e é ele que informa para os seus parceiros, para os seus outros controladores de domínio, que um novo domínio entrou. Já a função Infrastructure Master é a função que eu sempre faço uma analogia bem engraçada, que ele é o famoso xereta, né? Por quê? Infrastructure Master é a função que ele fica olhando objetos em outros domínios. Ele faz essa validação, essa verificação de objetos de outros domínios. Caso o objeto no outro domínio foi alterado, ele notifica internamente essa alteração.
Esse é o papel do Infrastructure Master. Já o Read Master é responsável para entregar pool de SIDs para o Domain Controller, ou seja, todo objeto criado dentro do Active Directory requer um SID. E é o Read Master que entrega pool, por padrão, blocos de 500 SIDs para os Domain Controllers. E por fim temos o nosso ilustríssimo PDC Emulator, que é uma das principais funções dentro da infraestrutura da Active Directory, que é o nosso servidor de hora, por exemplo, que é o próprio, um primeiro recurso dele é o servidor de hora, um segundo recurso ele emula um PDC realmente, ou seja, o PDC daquele universo NT4, né, BDC e PDC. Além dele ser o nosso servidor de hora e ser o emulador de PDC, ele também é o nosso servidor de sincronismo de senhas também, né? Então, quando se fala em migração, você tem que levar em consideração essas 5 funções, ter ciência qual é o servidor que hospeda essas funções, porque esse servidor você vai ter que trabalhar com eles depois para finalizar a sua migração. Ok? Igor, você gostaria de fazer alguma demonstração agora, só para a gente tratar, ou a gente já entra no modo de migração clássico? Vamos fazer como a gente tinha combinado. Eu vou pegar e começar já o processo, que enquanto ele vai executando, a gente comenta como fazer a migração no modo clássico, e enquanto isso o processo vai acontecendo. Vamos fazer assim? Você quer compartilhar a sua tela aí? Isso, eu vou pegar aqui a minha área de trabalho, vou compartilhar direto, deixa eu só ver aqui. Beleza. Bem, já atualizou aí para vocês? Sim, eu estou vendo a sua tela, o seu console. Okay. Isso, o console do Hyper-V, né? O console do Hyper-V. Oh, você tem bastante máquina aí, hein? Meu amigo, meus filhos precisam disso. Então, vamos lá. Bem, a estrutura aqui ela é relativamente simples, tá? Então, eu tenho 2 servidores, o Server 1 e o Server 2. O Server 1 ele é um controlador de domínio baseado no Windows Server 2003, certo? Então, aqui nada misterioso, está com o Windows Server 2003 R2. Gostaria aqui só de aproveitar para mostrar para vocês aqui no console de domínios e relações de confiança, aquele ponto que o Vidal comentou. Então, se eu clicar aqui com direito no nome do domínio e vier aqui em aumentar nível funcional do domínio, ele informa para mim que eu estou usando lá o 2000 misto. Nesse modo, o assistente de configuração do Windows Server 2012, quando eu estiver executando o processo para adicionar o servidor como controlador de domínio, ele vai reclamar disso aqui. Ele não vai me deixar seguir dentro do processo. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar o nível funcional do domínio, senão eu não vou conseguir aumentar o nível funcional da floresta depois. Mandei aqui aumentar, dei OK. Beleza, falou que está tudo OK aqui, terminou. E agora eu vou pegar e vou fazer isso para a floresta também. Então aqui na floresta ele está dizendo que o meu nível funcional atual é o Windows 2000 e vou aumentar ali para o único nível disponível aqui no Windows Server 2003, que é o próprio 2003. Bem, aqui é interessante observar o seguinte: para fazer a alteração no nível funcional, eu dependo da versão do sistema operacional que está em execução dos controladores de domínio que estão dentro desse ambiente. Então, se eu tenho dentro do domínio somente controladores de domínio baseados no Windows Server 2003, ou seja, isso não tem nada a ver com o meu servidor de arquivos, com as minhas estações de trabalho, só os controladores de domínio. Eu vou pegar e eu posso aumentar o nível funcional desse domínio. Agora, quando eu tenho uma floresta do Active Directory mais complexa, né, onde eu tenho, por exemplo, o domínio contoso.local e vendas.contoso.local, eu tenho lá aquele domínio filho. Para poder elevar o nível funcional da floresta, eu tenho que garantir que todos esses domínios envolvidos, ou seja, no nosso exemplo, contoso.local e o vendas.contoso.local, que os dois estejam com nível funcional de domínio no Windows Server 2003. Igor, se eu não tiver feito isso, o que vai acontecer? Meu domínio vai parar? Não.
na verdade você não consegue seguir. Se o processo não tiver, se os domínios não estiverem no nível Windows Server 2003, você não vai conseguir elevar o nível da floresta também, certo? Bem, então fiz isso, executei esse procedimento. Aqui, como é um ambiente de laboratório, esse processo de configuração é instantâneo, só tem um DC aqui, mas imagina aí um ambiente onde eu tivesse 5 controladores de domínio, por exemplo, eu tenho que aguardar o processo de replicação dessa informação para os outros controladores de domínio, ou então eu forço a replicação, e eu posso fazer isso através do serviço de site do AD, ou então através da ferramenta de linha de comando, né, o webadmin lá, por exemplo, para poder fazer esse trabalho. Bem, agora eu vou passar aqui para o meu server 2, que é o servidor que executa o Windows Server 2012, já na versão RTM. Bem, como o processo ficou mais simples, antes se eu estivesse usando o Windows Server 2008 R2, como a gente vai comentar aí enquanto o processo estiver seguindo, né, quando a gente voltar lá para a apresentação de slides, vocês vão perceber que eu não vou precisar executar aquela série de linhas de comando que eram necessárias, né? Você tinha que trabalhar até o Windows Server 2008 R2. Agora não. Eu vou fazer o trabalho todo aqui pelo Server Manager. Então, estou aqui no Server Manager, venho aqui no Add Roles and Features. Como vocês já devem saber, no Windows Server 2012, o DC Promo não está mais disponível. Na verdade, disponível até ele está. Quando você não tem interface gráfica, eu não tenho aqui o Server Manager para poder adicionar as roles no servidor, e aí eu posso fazer isso através do DC Promo para poder executar uma instalação não assistida, por exemplo. Mas no caso aqui, como eu estou trabalhando com a interface gráfica, eu vou fazer todo o processo agora direto aqui, sem precisar do assistente do DC Promo. Então, quando eu avançar aqui, o que vai acontecer? Eu deixo selecionado ali o Role Based or Feature Based Installation. Como vocês devem saber, agora eu posso usar o Server Manager para gerenciar vários servidores dentro do meu ambiente. No caso aqui, ele está configurado para gerenciar só ele mesmo. Então, já está selecionado ali no pool de servidores. E agora ele vem me mostrar qual feature eu quero colocar lá. Então, eu vou selecionar aqui o Active Directory Domain Services, né, o famoso ADDS. Ele me passa aqui algumas features. Ó, você vai ter que adicionar isso aqui também para poder continuar, beleza? Mandar avançar. Se eu tivesse alguma feature aqui que fosse interessante, né, que eu julgasse interessante, eu poderia colocar, não é o caso. Explicação do que é o ADDS. E aí agora é só mandar instalar. Se não é o caso dessa função, mas se eu quisesse, eu poderia marcar aqui para ele reiniciar o servidor automaticamente, se fosse necessário. Então agora ele vai começar o processo de instalação. O que vai acontecer? Depois que esse processo finalizar, vocês vão perceber que o assistente vai perguntar para mim o que eu quero fazer com esse servidor. Porque eu posso ter adicionado a DDS como uma dependência de algum serviço de servidor que eu quisesse adicionar na máquina. Não necessariamente eu quero botar o DDS porque quero promover o servidor a controlador de domínio. Então você vai perceber que ao final ele vai dizer, olha, concluí a minha tarefa. Agora, se você quiser, a gente pode continuar o processo de promoção do servidor, ok? Bem, enquanto ele vai fazendo isso, acho que, Vidal, a gente pode voltar aqui. Ele vai fazer isso aqui, né? Vai começar a adicionar. Deixa eu ver aqui agora como a gente retorna. Vou retornar para o Live Meeting para você continuar aí com a apresentação. Aí, okay. Voltando, deixa eu ver. Ele está dizendo que eu não estou compartilhando nada. Vê ali no conteúdo se você consegue botar o PPT agora de novo. Ok. Vai lá, segue aí que eu vou avisar quando estiver pronto. Ok. Enquanto finaliza aqui, pessoal, o processo de preparação, gostaria de enfatizar o seguinte. Existem dois modos para realizar a migração do Active Directory, né? O modo clássico, e agora com o Windows Server 2012, existe o modo Windows Server 2012, que é exatamente esse modo que está sendo apresentado. O que é o modo clássico? O modo clássico é o modo no qual você já eventualmente até conhece, ou já tenha ouvido falar. Cadê? Aqui. Que é a preparação do esquema. Lembra lá do adprep / forced prep, adprep / rodc prep? Ou seja, todos esses comandos são comandos que devem ser executados, por exemplo, no servidor que é o schema master,
O RODC, no caso, é em qualquer Domain Controller, e o Domain Prep é no Infrastructure Master. Por que isso? Imagina o seguinte cenário. Você tem um Active Directory 2003. Ok, eu quero colocar um Active Directory 2012, ou eu quero colocar um Active Directory 2008. Se eu quero colocar um Active Directory, no caso aqui, 2012, o que eu tenho que fazer? Pegar o DVD de instalação do 2012, colocar no servidor 2003, que é o Schema Master, por exemplo, e dentro do DVD, dentro do diretório suporte /adprep, vai ter lá um executável, que é o executável do adprep. Qual é a função do adprep? É fazer nada mais, nada menos que falar o Windows Server 2003. Vamos se preparar para poder receber o 2012. Ou seja, todos os atributos, classes e atributos dentro do esquema contemplam a estrutura do 2003. Se eu quero ter uma estrutura do 2012, eu preciso preparar essa estrutura atual. Por isso se faz necessário a preparação do esquema. Não só do esquema, mas eu tenho que preparar o esquema, que no caso floresta, preparar o domínio, e se caso tenha uma necessidade de realizar a instalação do RODC, é necessário também realizar o comando adprep /rodcprep. Ok? Uma vez realizado este procedimento, qual é o próximo passo? É só instalar o 2012 e executar o assistente de instalação do Active Directory. Agora, vamos para a segunda opção, que é a migração no modo Windows Server 2012. Essa migração, vocês vão ver agora na demonstração, que ela se dá única e exclusivamente pela console do Service Manager. Ou seja, durante a demonstração, até vou pedir para o Igor digitar DC Promo, só para vocês visualizarem qual é a mensagem que ele vai dar. Ele vai te falar, ó, ok, o DC Promo ele vai pedir para você ir pelo Wizard, é isso que ele vai falar. Quais são os requisitos para essa migração? O usuário que você está utilizando tem que fazer parte do Domain Admins e Schema Admins, ok? Esta é uma premissa. Depois disso, aí é só realizar o processo de promoção mesmo. Que durante o Wizard ele já prepara o domínio. Ok? O Igor concluiu aí como ficou? Já está pronto aqui. Vou compartilhar agora de novo. Ok. Espera aí, deixa eu alternar aqui para poder compartilhar. Vamos lá. Pronto, todos já estão vendo aí? Eu estou vendo. Está ok, tranquilo. Beleza. Então, só para comentar aqui, como eu disse para vocês, ó, vocês estão observando aqui, ó, vou deixar até a janelinha do prompt aqui, ó, na linha lá. Ó. Promover este servidor a controlador de domínio. Então, foi aquilo que eu comentei com vocês. Só que, para incrementar aqui a apresentação, como o Vidal comentou, se eu chegasse aqui e rodasse DC Promo, ó lá, digitei DC Promo, apertei o Enter e aí eu recebo essa fantástica e emocionante caixinha me informando ali, olha, agora não é mais por aqui. Se você quiser fazer esse trabalho, você tem que usar o Server Manager, né? Então, ok, não tem como continuar por aqui. Agora, eu vou fazer lá, vou promover o servidor a controlador de domínio. E aí ele vai abrir o outro assistente para mim. Então, só aguardar, beleza, o que eu quero fazer. Vocês vão reparar que o novo assistente, ele faz basicamente as mesmas perguntas que o assistente que nós conhecemos no Windows Server 2008, por exemplo. Só que vocês vão perceber que as perguntas são feitas em alguns momentos numa ordem diferente, certo? Não exatamente na mesma ordem que a gente via no outro assistente. Então, o que eu quero fazer? Já está ali a opção. Eu quero adicionar o controlador de domínio a um domínio existente. Esse servidor 2012, eu ingressei no domínio antes de fazer esse processo. E aí tem gente que pergunta, eu tenho que ingressar no domínio primeiro? Não. Na verdade, você vai só facilitar um pouco, porque algumas informações da tela aqui, ele já vai preencher automaticamente. Então, você repara que ele já colocou aqui que o nome do domínio é o contoso.local. Se essa máquina não estivesse em domínio, ela estivesse em grupo de trabalho, eu teria que escrever aqui contoso.local.
Como eu estou logado já com a conta do administrador, então ele já, opa, posso pegar essa sua credencial? Senão eu teria que mudar isso, né? Beleza, vamos avançar. Ele vai fazer a checagem, ele faz algumas checagens no ambiente. Então, por exemplo, para passar para essa tela aqui, ele já checou, já verificou se eu estou usando o nível funcional de domínio da floresta estão dentro do padrão. Então, se tivesse um erro, aquilo que eu comentei com vocês que daria errado, na passagem, quando eu cliquei aquele next, ele já me informaria dali e aí ele não segue. Ou seja, você não precisa se apavorar de, não configurei. Assim, se você fizer o checklist, fazendo de uma maneira planejada, você vai ter muito menos emoção durante o processo de configuração. Então, você vai conseguir passar, né, sem ver as mensagens de erro. Uma recomendação que a gente faz também é a seguinte: Igor, nunca fiz esse processo. Reproduz o ambiente do seu cliente ou do seu trabalho num ambiente virtualizado, num ambiente controlado, e faz o processo lá primeiro. Faz lá, documenta tudo lá. Quando você tiver que fazer no ambiente de produção, a probabilidade disso dar problema é muito menor. Chegando nessa telinha aqui de opções do controlador de domínio, você repara que ele disparou um warning para mim ali, e esse warning está dizendo o seguinte: olha, se você quiser configurar esse camarada como um RODC, isso não é possível se você não tiver um controlador de domínio no modo completo. No modo completo não é no modo full de instalação do Windows, mas se não for um controlador de domínio com a base de dados da AD, executando o Windows Server 2008, 2008 R2 ou Windows Server 2012, você não pode criar o controlador de domínio no modo RODC. Não é o meu caso aqui. A única coisa que eu quero é que esse servidor já seja o meu servidor DNS e já seja o meu catálogo global também. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Eu já vi alguns processos desses de migração falharem por causa disso. Então, muitas das vezes, por exemplo, como no meu cenário aqui, eu só tenho um controlador de domínio, que é o 2003. Ele é o servidor DNS. Não adianta de nada eu passar as funções de controlador de domínio para o Windows Server 2012 e o DNS ficar lá naquele 2003. Porque quando eu descontinuar esse servidor, e aí quando eu digo descontinuar, quando eu detonar, né, desligar essa máquina, formatar, fizer qualquer outra coisa, o meu serviço DNS vai junto. Então, desde o Windows Server 2008 R2, você tem dentro do assistente essa maneira de se precaver contra problemas. Ele já sugere aqui, olha, vamos botar esse camarada como um servidor DNS também. A mesma coisa para o catálogo global. Vamos dizer assim, agora, o que o assistente propõe? Olha, eu não sei o que você está fazendo, de repente você está fazendo uma migração, deixa eu trazer logo esse catálogo global para cá. Você quer trazer isso para cá? Eu já posso fazer isso logo durante esse processo, certo? Bem, o site está aqui, o site padrão, a senha que eu vou utilizar para o modo de restauração do serviço de diretórios, lembrando que essa senha aqui ela é única, né, para o controlador de domínio. Preenchi, agora vou mandar avançar. A mensagem lá sobre a delegação do DNS, isso aqui já é normal. Aqui ele pergunta se eu quero fazer a instalação no modo IFM, ou seja, eu estou levantando um controlador de domínio adicional. Na época do Windows Server 2003, eu tinha lá o dcpromo/adv que eu podia usar, e no Windows Server 2008 R2 eu tenho aquela opção Advanced, que eu tinha que marcar no início do assistente do dcpromo. Qual é o objetivo disso? Imagina que esse controlador de domínio ele não estivesse ali no mesmo site, ali na mesma rede onde o outro controlador de domínio se encontra. Então eu tenho Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Se eu tenho uma base de dados do AD de, por exemplo, 2 GB, 3 GB de tamanho, você imagina por um link de 5 MB, 10 MB que seja, eu fazer a replicação de todas as informações que estão num controlador de domínio para o outro controlador de domínio. Isso vai ser um pouquinho complicado, vai demorar muito, além do risco de cair o link e você ter o processo interrompido no momento crítico, onde de repente você vai ter que formatar servidor e tudo, restaurar backup. Então, o que eu poderia estar me perguntando aqui? Olha, você quer fazer a instalação a partir de uma mídia, de repente você fez o backup do System State lá do controlador de domínio, e aí você traz a base de dados do DC para cá, e aí eu uso essa base como referência e depois só sincronizo as diferenças, né? Óbvio que isso aí vai ser mais rápido. No nosso caso aqui, eu não preciso fazer isso porque está todo mundo na mesma rede. Ele pergunta aqui de onde eu quero replicar, de qualquer controlador de domínio, mas aqui no meu caso não vai fazer muita diferença, porque eu só tenho um outro servidor. Mandei avançar.
Aqui eu não vou entrar no detalhe sobre as considerações da pasta NTDS Sysvol, mas aqui ele só está me perguntando qual é o caminho. Né? Existem aquelas considerações de desempenho, de colocar numa outra partição, num outro disco, mas, como eu disse, não é o escopo da nossa apresentação. E aqui vem a novidade que o Vidal comentou com vocês. Então, eu tenho a preparação da floresta do esquema e a preparação do domínio. Basicamente, isso aqui seria o AD-Prep barra Forest Prep e o AD-Prep barra Domain Prep. Basicamente, ele vai executar esses comandos para mim. O problema que eu tinha na outra versão, até o Windows Server 2008 R2, é que, na verdade, ao chegar nessa tela aqui, ele falharia se eu não tivesse feito esse processo na linha de comando manualmente. Tá? Então, aqui ele já vai fazer isso para mim, revendo as minhas configurações. Como vocês podem observar, eu tenho aqui a possibilidade de ver qual é o script em PowerShell que ele vai executar para poder, aliás, que poderia ser usado para poder executar esse processo. Agora eu vou começar o processo. Ele vai me mostrar aqui, ele vai fazer uma checagem de requisitos para avaliar se é possível executar o processo ou não. Ele vai me dar uns avisos aqui relacionados ao Windows NT4, né, se alguém por acaso tiver isso. Ele fala aqui daquela delegação, mas você pode reparar que mais aqui para baixo ele diz que está ok e que eu já posso instalar. Aqui em cima também ele diz que se eu quiser, eu já posso clicar no instalar. Então, se o ambiente não estiver de acordo com o que o assistente aqui precisa, ele não segue. Isso aqui é o que garante aqui que você não vai fazer besteira, tá? Um outro detalhe importante, enquanto ele vai seguindo o processo, e aí a gente vai seguir a apresentação também, mas eu gostaria de comentar que foram problemas que eu já tive, experiência de dia a dia mesmo, que atrapalhou bastante esse processo. Então, eu tinha lá o Windows Server, imagina aqui que você está considerando que você está trabalhando, vai fazer essa migração para o Windows Server 2008 R2, por exemplo, né? E aí o problema que se tem é o seguinte, eu tenho lá um ambiente rodando o 2003, esse 2003 está em português. E o meu 2008 R2, a mídia de instalação que eu tenho é dele em inglês. O AD-Prep, ele vai falhar se você executar lá no meu mestre de esquema baseado no 2003. O que vai acontecer? Como o idioma é diferente, ele não consegue fazer a preparação da floresta. O idioma do AD-Prep ele é diferente, ele vai falhar nesse processo. O problema é que ele não falha te dizendo que ele não consegue fazer isso por causa do idioma. Ele simplesmente não vai conseguir concluir. Ele vai ficar lá horas e horas fazendo o processo e não vai funcionar. Então, se eu quiser fazer isso com o 2008 R2, tanto a mídia do 2008 R2, quanto ela tem que acompanhar o sistema operacional que o meu 2003 está executando lá. Senão eu não vou conseguir fazer. Um outro detalhe também que eu penei um pouquinho para poder entender foi o seguinte. O software que tem na mídia de instalação do 2008 R2 é 64 bits. E a grande base de Windows Server 2003 que a gente tem instalada no mercado é de Windows Server 2003 32 bits. Então, o que vai acontecer? O AD-Prep padrão que tem lá na pasta da mídia de instalação do 2008 R2 é 64 bits. Então, quando eu executar, ele vai dizer que ele não pode rodar aquilo ali porque é um software que não está na arquitetura correta, então ele não vai fazer. Então, o que eu preciso fazer? Na própria mídia do 2008 R2, eu tenho a versão 32 bits do AD-Prep, e aí ela é que eu utilizo. Ou seja, você tem que tomar cuidado com o idioma e você também tem que se preocupar com a arquitetura do teu sistema operacional para poder executar o mesmo da forma correta, ok? Bem, esse processo aqui ele é um pouquinho demorado e enquanto ele vai sendo executado, vamos retornar aqui para a apresentação de slides. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Só compartilhar aí, Vidal. Ok, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, enquanto finaliza ali o ambiente da demonstração, vamos continuar no slide, vamos falar um pouquinho aqui do processo de remoção, né? Então, vocês podem observar que ali, o que o Igor fez? Ele tem um ambiente de 2003 e catou o 2012, colocou como membro, e promoveu esse 2012. Então agora ele tem dois domain controllers fazendo parte do mesmo domínio. No caso, o contoso.local. Dois domain controllers no mesmo domínio. Ok, mas o objetivo nosso aqui final qual é? É a migração. Muito bem, a migração se finaliza num processo de remover o domain controller 2003 existente. Mas antes desse processo de remoção, é necessário levar em consideração alguns pontos.
Primeiramente, que é o ponto principal, que é a nossa ilustríssima ferramentinha NTDS Útil, né? Se faz necessário a migração das funções dos mestres de operações, Schema Master, Domain Name Master, Infrastructure Master, PDC Emulator, todos aqueles mestres que já foram falados anteriormente, para quê? Pegar, transferir essas funções para o 2012. Uma vez transferidas essas funções para 2012 e realizado as devidas verificações, aí sim se dá o processo de despromover o Domain Controller 2003. Despromover o Domain Controller 2003 não é format, né? Não é desligar, e sim ir lá, descer promo, remover o Domain Controller corretamente, aí sim ele vai sair da infraestrutura do Active Directory 2012 e aí sim ele tira esse vínculo. Ok? Tudo bem? Muito bem. É um outro ponto. Cadê o slide aqui? Um momento. Não, no caso aqui acho que eu repeti o slide. Deixa eu ver. Não, é exatamente isso. Por fim, o próprio Igor já falou que daí no caso, uma vez migrado, também tem que validar quais são os serviços correlacionados a esse ambiente, né? Desde DNS, autoridade certificadora, DHCP, file server, alguns serviços relacionados a isso. E aí, vamos para a demonstração. Igor, finalizou aí? Já sim, peraí. Na verdade, o que eu fiz? Como o processo ele é um pouquinho demorado, né, e a gente tem mais 15 minutos apenas, então nós já salvamos aqui, se vocês observarem até pelo meu gerenciador do Hyper-V, vocês vão reparar que eu já tenho o ambiente preparado em cada uma das etapas, senão a gente vai levar aqui um tempo maior para poder fazer a apresentação e nós não queremos atrasar vocês aí, certo? Então, depois que aquilo ali termina, é um processo de adicionar o controlador de domínio normal, então ele vai lá, reinicializa e já está ok. Então você repara que agora eu abri, já abro, a partir do próprio Server 2012, eu abro ali o console do Active Directory User and Computers, né, o famoso ADUC. Fui ali ao Domain Controllers, vocês estão vendo que eu já tenho os dois controladores de domínio, tanto o Server 1 como o Server 2, certo? Bem, aqui só para remeter ali aquelas questões que o Vidal colocou relacionadas às funções dos mestres de operações, o que a minha experiência mostra? Eu já vi diversos ambientes onde o administrador, ao concluir esse processo, ele vai lá, solta os cabos lá do 2003 e pronto, acabou. E aí, meu amigo, você vai ter um ambiente que vai começar a entrar num estado crítico. Por quê? Aquelas funções de mestre de operações, num ambiente onde você, por exemplo, tenha só um controlador de domínio, todas elas ficaram naquele outro servidor. Aí você imagina como era a nossa vida na época do 2003. Porque lá na época do 2003, o assistente do DC-PROM ele não levava nem o catálogo global. Então, até o catálogo global tinha ido embora com aquele servidor 2003, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Qual é a próxima etapa dentro do nosso procedimento? Nós vamos olhar aqui, primeiro, identificar, só para mostrar para vocês que as funções de mestre de operações estão no server 1. NetDom Query Fismo. Então, repara lá, ó, que o Schema Master, Domain Name Master, PDC, Read Pool Manager, Infrastructure Master, todos eles estão dentro do Server 1, certo? Existem duas maneiras de fazer a transferência das funções de mestre de operações para esse servidor aqui. Eu tenho um jeito fácil e o jeito um pouquinho menos fácil. Na verdade, é engraçado, eu vou fazer aqui por linha de comando, mas eu particularmente acho por linha de comando até mais fácil do que fazer pela interface gráfica. Por quê? O que vai acontecer? Para fazer pela interface gráfica, eu vou ter que passar por alguns consoles de administração para poder resolver esse problema. Não tem exatamente um console que resolva tudo para mim. Mas aqui pela linha de comando vocês vão perceber que eu vou conseguir resolver aqui o meu problema com relativa facilidade. Como eu sei que muitos de vocês estão anotando,
e como eu sei também que esse não é um procedimento que a gente execute todos os dias, é natural que você não precisa, eu não vou julgar aqui, que você vai saber executar esses comandos logo de cabeça de uma vez só. Então eu vou fazer aqui como você talvez fará lá no seu ambiente, ou daqui a 3 meses você vai executar lá na empresa onde você trabalha. Então vocês vão perceber que os comandos são bem simples, a ajuda para eles é fácil também. Bem, então vamos lá. NTDS util. Então eu estou aqui no prompt de comandos, repara que eu estou trabalhando em cima de um prompt de comandos elevado, ele já está trabalhando num modo onde esse tipo de comando eu posso executar. Meu prompt de comandos agora está no contexto do NTDS util. Se eu puser aqui interrogação e enter, vocês vão perceber que eu tenho uma série de comandos, contextos onde eu posso trabalhar com o NTDS util. Repara que na coluna da direita ele mostra para você o que ele faz. O meu primeiro processo é ativar a instância do NTDS que eu vou trabalhar. Isso pode ser feito com o comando activate instance. E aí, qual é o nome da instância? É NTDS. Então, ele já disse ali para mim que a instância está ativa. Se vocês repararem aqui mais para baixo, eu tenho o contexto roles. Estão vendo ali? Então, depois que eu usei o Active Instance aqui em cima, eu tenho roles aqui embaixo. Então, roles, Enter, fiz um maintenance. Se eu puser uma interrogação aqui, Enter, ele já vai me mostrar o que eu posso fazer em cima desse contexto. O que vai acontecer? Todos esses comandos aqui, tudo isso que eu estou fazendo, eu poderia estar fazendo através da minha estação com o Windows 8, por exemplo. Então, se eu tivesse, quem tem o Windows 8, pode baixar lá o console, o RSAT, o Remote Server Administration Toolkit, e a partir disso adicionar as ferramentas de linha de comando e os consoles de administração do ADDS dentro do Windows 8. E aí o que acontece? Eu poderia ter o prompt de comandos e estar fazendo isso tudo por lá. Então, o que ele vai pedir para mim aqui? Olha, se você quer fazer esse trabalho, você tem que me dizer em qual controlador de domínio você quer se conectar. E isso eu faço a partir do Connections, que vocês estão vendo aqui, logo que eu botei ajuda lá. O primeiro comando que eu botei lá, Connections. Se eu puser aqui a interrogação, ele vai me mostrar quais são as opções e eu tenho lá Connect to Server, ou seja, eu vou dizer para ele qual é o servidor que eu quero me conectar. É o server 2. Eu já estou conectado com com essa credencial, já me permite fazer o trabalho, fazer um quit aqui para poder voltar para o processo anterior, para o contexto anterior. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho 2 tipos de transferência aqui que eu posso executar. Eu tenho aqui, está vendo esses comandos? Transfer Infrastructure Master, Name Master. Gente, para poder fazer a transferência é só escrever isso. Agora, esse processo ele é assim, eu utilizo o transfer quando tudo está normal. Ou seja, quando eu tenho lá o meu controlador de domínio 2003 no ar, o meu primário está lá, o meu primeiro controlador de domínio, esse termo primário é até bom não ficar usando muito, porque muita gente confunde com a época do NT4, mas aquele meu primeiro DC está lá, e eu estou aqui trabalhando nesse meu DC adicional. Quando eu uso o transfer, o que ele faz? Olha, controlador de domínio, a partir de agora, essa função eu executo. Desculpem. Inclusive, na verdade, vocês vão reparar, quem já trabalha com isso há um tempo, vocês vão reparar que todos os controladores de domínio eles têm as funções dos mestres de operações. Só que alguns têm essas funções no modo leitura e escrita e outros só no modo leitura. Então, quando, por exemplo, eu venho aqui no Transfer Schema Master, o que ele vai fazer é chegar no controlador de domínio que tem essa função, que é o server 1, e vai dizer, olha, a partir de agora você vai ficar no modo leitura e eu vou ficar no modo leitura e escrita. Certo? Então, vocês vão reparar que é tranquilo aqui o processo. Então, Transfer Schema Master. Apertei Enter, ele tem certeza que você quer fazer isso? Sim. Ele vai lá e faz. Transfer Read Master. Não tem uma ordem específica para fazer. Transfer PDC. Tem certeza? Sim. Transfer Domain Naming Master. Opa, peraí, eu errei aqui.
transfer naming master. Lá. Seguindo então, olha lá, passei o... Ah, está faltando o infrastructure. Aqui tem uma consideração quando você tem catálogo global no mesmo servidor e tal, mas aí é infraestrutura de AD, não é exatamente, não tem como a gente entrar nesse escopo nesse momento. Então, o que vai acontecer? Feito isso, todas as funções de mestre de operações que estavam no server 1 passaram automaticamente para cá. Mas vocês devem ter reparado na minha tela que eu tenho aqui, ó, Size Infrastructure Master, Name Master. Estão vendo essas opções aqui que está com Size aqui no início? Bem, essas opções eu utilizo quando a minha intenção é forçar a transferência da função para o servidor. Então, lembra daquela situação onde eu disse para vocês que eu teria o 2003 e ele simplesmente teria sido arrancado da rede depois de levantar o DC adicional? Pois bem, utilizando esse comando, eu estou dizendo para ele, por exemplo, aqui no caso do Size Schema Master, eu estou explicando para ele, olha, o servidor que tinha essa função, ele não está mais aqui. Então, a partir de agora, você é o Schema Master. E aí o que acontece? Eu só posso executar isso quando realmente é impossível me conectar, voltar naquele servidor para poder transferir. Não é algo que você deva fazer, preferencialmente eu vou fazer desse jeito, até porque quando você faz isso, ele não avisa o outro servidor que ele vai puxar a função para ele. E como o Vidal comentou, existem funções de mestre de operações que elas não podem ser duplicadas dentro do ambiente. Então eu não posso ter, por exemplo, 2 Schema Master dentro da mesma floresta. Né? Então só posso fazer isso caso o outro controlador de domínio realmente não volte para a operação. Aí tem muita gente que me pergunta, mas o que acontece? Gente, não explode, nada disso. Se você levantar os 2 servidores, o problema é que você vai ter uma inconsistência dentro da base de dados do AD de vocês, certo? Bem, seguindo aqui, agora eu vou repetir o netdom query fismo e vocês vão perceber que agora todas as funções retornaram aqui para o server, já estão no server 2. Então, a partir desse momento, eu tenho, não preciso mais me preocupar com a questão do outro servidor. Aqui já está o catálogo global, as funções de mestre de operações já estão aqui, e aí o que eu tenho que fazer agora? Iniciar o processo para rebaixar o server 2003. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o meu servidor. Aqui, como eu estou num ambiente de laboratório, se eu estivesse num ambiente de produção, eu tenho que aguardar um tempo para poder garantir que as informações foram replicadas adequadamente. Então, aqui nesse caso, eu vou reiniciar o 2003 só para garantir que ele sabe tudo o que aconteceu. Beleza, vai reinicializar aqui agora. Ele ainda é um controlador de domínio. Então, depois que esse processo é feito, eu também não posso sair arrancando o servidor lá, não. Como o Vital comentou, a próxima etapa no nosso processo agora é, de maneira correta, remover esse controlador de domínio, certo? Se eu tivesse removido ele na força, aí quando eu vou lá no usuário de computadores do AD, eu tenho lá como excluir a conta daquele controlador de domínio. E aí você tem como informar para ele que esse controlador de domínio não está mais na rede, por isso que você está fazendo dessa forma. O problema de fazer assim é que normalmente você acaba tendo algumas referências desse controlador de domínio que ainda ficam no domínio. E aí você pode ter alguns erros com o tempo que você vai ter que ficar corrigindo manualmente, ok? Bem, enquanto ele vai reinicializando aqui, aí, como todo bom controlador de domínio, ele vai levar um tempinho aqui para poder fazer o processo, mas daqui é só executar o DCPROMO. Vocês sabem que quando a gente roda, aí no caso aqui do 2003, né, tem que ser o DCPROMO, vocês sabem que quando a gente roda o DCPROMO num servidor que é controlador de domínio, ele entende automaticamente que você só pode estar fazendo aquilo ali para rebaixar o servidor, né? Então, daqui agora é aguardar ele inicializar para poder executar esse processo, ok? Enquanto isso, o que eu tenho que pegar e ajustar? Tenho que garantir dentro do meu ambiente. Isso tudo você tem que planejar e montar um ambiente de virtualização, um ambiente de laboratório que simule o ambiente da sua empresa, do seu cliente, ajuda muito nesse processo. Por quê?
O meu DHCP, eu tenho que garantir que agora, lá no DHCP, eu tenho que informar para quem são os novos servidores DNS, para garantir que todas as máquinas venham receber essa informação. Então você repara que esse processo aqui, apesar de a gente estar executando em mais ou menos 1 hora, vocês não vão fazer isso num dia só. Por quê? Se eu pegar durante o horário de produção e executar esse processo aqui, muitas máquinas ainda vão ter do DHCP a informação de que o servidor DNS é aquele 2003 que você está querendo rebaixar. E como você vai tirar ele da rede, as máquinas vão ficar sem a referência do servidor DNS. Então tem que fazer esse ajuste por lá também, certo? Tem que lembrar também o que? Se eu tenho Exchange, autoridade de certificação dentro do ambiente, existem alguns procedimentos adicionais que vocês vão ter que executar para garantir que vocês vão conseguir fazer esse processo sem causar nenhum impacto para esses serviços dentro da infraestrutura de domínio de vocês, certo? Bem, então aqui está preparando as conexões. Vidal, enquanto ele está fazendo isso aqui, eu vou abrir vou esperar para logar, só para abrir o assistente do DC Promo e começar o processo de rebaixamento. Você tem alguma consideração aí? Tem alguma coisa para compartilhar de experiência aí? Tu foi mais ou menos o que eu falei também, porque acho que todo mundo já tem que fazer isso, já viu tanta coisa. Não, só para acrescentar um ponto, para ficar bem claro para o pessoal, volta lá no 2012 e abre a console Domain Trust. Só para mostrar que enquanto eu tenho um 2003, mesmo que eu transferir os papéis, eu não consigo elevar o nível funcional de domínio e nem de floresta. Ok. Então, aqui, ó, Domain Trusts, agora já estou fazendo no 2008. Um detalhe, é óbvio que se eu tentasse fazer isso pelo console do 2003, não tem, porque o console lá não entende que dá para fazer isso, ok? Então, olha lá, elevar o nível funcional, olha lá, ele não me dá a opção de trabalhar. Foi como o Vidal comentou, olha lá, só posso ficar no 2003. Por enquanto, eu só vou poder ficar no 2003. Né? Aqui também, a mesma coisa. Ou seja, ele só vai sair da função 2003, pessoal, a partir do momento que realizar despromover o outro servidor 2003. Aí ele vai liberar esta console aqui. Aí depois que despromover, o próprio Active Directory 2012 já sabe que saiu o 2003 e aí ele habilita para que ele possa elevar o nível funcional, seja para 2008, 2008 R2, ou o próprio nível funcional 2012. Uma coisa que vale lembrar é que você, mesmo com o nível funcional agora de 2008 para cima, você consegue ter todos os recursos do Active Directory. Todas aquelas novidades novas que eu coloquei para vocês do AD 2012, já é suportada, já é compatível. Porém, o nível funcional tem que estar 2008 para cima. Por isso que o 2003 ele nem deixa subir. E tem um outro detalhe também importante falando disso. Tem muita gente que não liga muito para essa questão do nível funcional, mas recursos como a lixeira do AD, que o Vidal comentou, a possibilidade de você ter a granularidade lá da configuração de política de senha, você poder colocar numa unidade organizacional uma política de senha diferente de outra unidade organizacional do seu ambiente, você só vai conseguir fazer se você aumentar o nível funcional. Então, muitas das vezes você vê lá aquelas maravilhas, né? Windows, a nova versão do Windows, olha só o que ela faz no domínio, mas muitas dessas funcionalidades só estão disponíveis a partir do instante que você aumenta o nível funcional também. Um outro detalhe interessante é que no ambiente de laboratório, aí só para reforçar, quando eu faço essas configurações, rapidamente isso aí vai passar para todos os outros, já passa automaticamente para todos os outros servidores, né? Então, o processo aqui ele é muito rápido quando eu faço isso. Agora, quando eu tenho um ambiente de produção, você imagina aí num cenário onde eu tenho uma multinacional, aliás, não precisa ser nenhuma multinacional, uma empresa espalhada pelo país todo, o que vai acontecer? Eu só tenho um controlador de domínio como Schema Master na floresta inteira. E esse cara pode estar lá num servidor em São Paulo, por exemplo. E eu estou fazendo esse processo todo aqui na unidade de negócio da empresa no Rio de Janeiro. Eu tenho que aguardar isso ser replicado. Se eu tenho outros domínios filhos, eu tenho que avisar para eles, vamos dizer assim, entre aspas,
que essas alterações todas estão ocorrendo. Então, é muito importante, como o Vidal comentou, você garantir que a replicação tá acontecendo adequadamente entre os seus D6, que a configuração de site, desculpem, que a configuração de site também está configurada da maneira adequada, de acordo com as boas práticas, porque tudo isso vai atrapalhar vocês no processo. E muitas das coisas que a gente está fazendo aqui não tem volta. Então, por exemplo, com relação a aumentar o nível funcional do domínio, agora até você consegue voltar atrás, se for para voltar até o 2008, mas eu não vou conseguir rebaixar o nível funcional para 2003. Então, também, assim, teoricamente, você não consegue aumentar se o ambiente não tem as condições adequadas, né? Mas se inventaram a possibilidade de você rebaixar, é porque provavelmente, de alguma maneira aí muito criativa, alguém consegue fazer. E aí, dessa forma, alguns processos você até tem como voltar, mas por causa do 2003, esquece, ele não entende que dá para voltar atrás nesse aspecto, entendeu? Então é muito importante vocês planejarem isso, reproduzir em ambiente de laboratório. Eu e o Vidal temos aí os nossos e-mails à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, ou tiver alguma coisa que a gente possa ajudar vocês, pode mandar e-mail. É claro que na vida da gente é um pouquinho corrida, então nem sempre a gente consegue responder com a agilidade que precisa, e às vezes a gente encontra algumas situações onde seria necessário ver o ambiente para poder dar lá o checkmate e dizer o que está acontecendo. Mas se tiver dentro das nossas possibilidades, podem contar com a gente aí para ajudar nesse processo aí, ok? Igor, temos aqui duas perguntas, né? O Gustavo está perguntando, por exemplo, na migração do FSMO, há possibilidade de ter problemas com outros serviços, como o Exchange? Eu vou até responder online aqui. No caso, Gustavo, sim, existe a possibilidade de ter problemas, mas assim, como o Igor colocou, é importante a gente ter fazer uma lição de casa antes. Por exemplo, as configurações de sites estarem certas, estar replicando corretamente os servidores, todo mundo se falando, porque caso você já tenha resolvido toda a saúde do Active Directory, na hora que você faz o transfer de uma FSMO, seja Exchange, seja SharePoint, SSM, independente da aplicação, ele está movendo uma função. Aí você diminui muito esse problema. Só uma dica, quando a gente fala em transferência de FSMO, existe se você for pesquisar e for dar uma olhada na literatura, a boa prática para você fazer a transferência de FSMO é sempre para o objeto direto de replicação. O que vem a ser isso, né? Eu tenho numa infraestrutura 4 domain controllers. 2 domain controllers estão em São Paulo e 2 domain controllers estão no Rio de Janeiro. Porém, um domain controller em São Paulo, que é o Schema Master, por exemplo. Na hora que eu for fazer o transfer, qual é a boa prática? Eu não vou transferir o Schema Master para o Rio de Janeiro. Eu vou transferir o Schema Master para quem? Para o outro domain controller que está no mesmo site, na mesma localidade, ou até mesmo no mesmo rack. É exatamente isso, para poder diminuir exatamente esse risco aí da latência nessa transferência, ok? Beleza. Então aqui, meu servidor já voltou, ele ainda é um controlador de domínio, eu só fiz a reinicialização para garantir que ele está aqui carregado com as últimas informações. E aí agora, DC Promo, como eu falei para vocês, o assistente entende que se ele já é um controlador de domínio, você provavelmente quer remover essa função dele. Ele me avisa aqui, olha, esse aqui é um servidor que é um catálogo global, tenha certeza do que você está fazendo, porque se você não transferiu isso para outro controlador de domínio, você vai ter problema, né? Aqui ele pergunta se esse é o último controlador de domínio, é porque ele não sabe exatamente por que você está executando, então de repente você está destruindo o domínio todo. Não é o nosso caso, eu estou fazendo o processo para rebaixá-lo apenas. Então eu venho aqui em avançar. Como a base de dados do AD, né, como controlador de domínio, ele só confia nas contas que estão no próprio AD, então quando ele deixar de ser um controlador de domínio, ele vai voltar a ter contas locais. Por enquanto ele não tem. Nesse estado ele não tem. Então ele vai ter que criar uma nova conta de administrador local para essa máquina e vai ter que definir uma senha. Então eu já estou definindo aqui. E aí é a parte onde o processo de documentação ajuda absurdamente. Quando você não está documentando isso, você tem muita dor de cabeça, porque quando você tiver que fazer em produção, nem sempre você vai lembrar de tudo que tem que ser feito. Bem,
Vidal, eu vou voltar para o slide, porque agora esse processo aqui é um pouquinho demorado. A gente volta para lá e aí a gente retorna quando ele estiver finalizado, ok? Deixa eu voltar aqui. Okay. Pessoal, basicamente era essa a demonstração referente para finalizar todo o processo, né? Então temos aqui a demonstração que foi feita de toda preparar a migração, modo de migração clássico, modo do Windows Server 2012 e removendo o domínio controle que está sendo executado. Ok? No caso, era esta mensagem que nós gostaríamos de estar passando para vocês. A dica é, não deixe de fazer o download do trial do Windows Server 2012, não deixe de acessar o blog do time de Active Directory, do time de Windows Server, e não deixe também de participar dos próximos webcasts. Então existe uma série de webcasts aí, nós estamos de 41 webcasts, acho que só foram executados 5 ou 6, ainda tem mais de 30 webcasts aí para serem executados. A lista completa está no nosso site mvpitshowcast.wordpress.com. Fique à vontade em estar acessando o site e estar se inscrevendo para adquirir mais conhecimento ainda mais sobre as novidades aqui presentes. Referente a perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui. Igor, existe uma pergunta aqui referente ao Small Business Server. Tá dando uma olhada aí? Ele fala assim, né? O Small Business ele é chato. Quando se fala de colocar um outro domínio controle na rede, é meio chato trabalhar com Small Business. Correto. Aí a pergunta é como se dá o processo para poder fazer isso que nós estamos falando, porém, num ambiente de Small Business. Respondendo a tua pergunta, é o seguinte, qual é a versão Small Business do Windows Server 2012? Existe a versão chamada Windows Server 2012 Essentials. O Essentials, que é a versão do 2012, é equivalente, digamos, ao Small Business 2003. Então, da mesma forma que lá no 2003 você tinha todo aquele procedimento de habilitar uma chave dentro do Small Business para permitir ele um período na rede entrar um outro domain controller, desta forma se dá também, mas aí você vai usar o 2012 Essentials para poder realizar esse procedimento. Ou você pode também usar o 2012 Standard, igual você está colocando na pergunta aqui. Ok? Tem alguma outra pergunta, Igor? Não, eu só vou voltar aqui agora. O processo lá, o servidor já reinicializou. E aqui eu já estou até com 2012 aqui. Aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu dar o foco para a máquina. Deixa eu só minimizar isso. O que vai acontecer? Reparem agora que dentro do console de Domain Controllers, eu só tenho o Server 2, certo? E o Server 1 voltou agora para, no caso aqui, para o meu Container Computers, que eu não tenho aqui uma unidade organizacional específica para colocar a conta dos servidores. Tem muita gente que tem essa dúvida. Quando você rebaixa o servidor dessa função, né, de controlador de domínio, ele não sai do domínio. Ele só tira essa função dele, certo? Então, nesse momento lá, aquele meu 2003, ele voltou aqui normalmente como um servidor comum dentro do ambiente, certo? Então, olha lá, é o meu 2003, está lá funcionando normalmente. E agora só o 2012 está dentro do ambiente. Então, feitas as outras alterações de infraestrutura, tais como fazer as alterações do DHCP, vale checar se a replicação está funcionando adequadamente, antes de pegar, se bem que agora já não tem mais como pegar aquele 2003 e botar no lugar de novo, mas fez isso aqui, pronto. Realmente você agora, com segurança, aí para fazer mais bonito ainda, né? Você vai tirar a máquina 2003 do domínio e voilá, você pode pegar agora essa máquina e converter aí num servidor de jogos aí na empresa, não sei, enfim, fazer o que você achar melhor. Agora ele não faz mais parte da infraestrutura de AD que existe no ambiente. Um detalhe só aqui que eu queria mostrar para vocês, eu vou pegar aqui só para poder mostrar para o assistente. Você repara que quando eu tenho um controlador de domínio e eu digo que eu quero excluir uma conta de controlador de domínio, não é o mesmo processo
que acontece com uma conta de computador normal, onde ele só pergunta se você tem certeza e você clica no sim e acabou. Quando é um controlador de domínio, ele mostra para mim uma telinha que pergunta, ó, o que está acontecendo? Por que você está fazendo dessa forma? Óbvio que aqui eu não vou poder fazer isso. Se eu pegar e fizer, aí eu vou trabalhar com um pouco de emoção. Se isso aqui fosse o ambiente da empresa, eu provavelmente não iria dormir e seria melhor até procurar um outro emprego, né? Imagina, tem backup? Não tem backup, né, numa situação dessa. Aliás, falei aqui do backup, também é outra questão extremamente importante. Faça um backup dessa infraestrutura antes de pegar e começar o processo. Tenha um backup disso. Se você fez tudo com planejamento, fez lá o backup, claro que a probabilidade de dar problema é muito pequena, mas vocês têm que se resguardar disso aí, tá? Eu vou cancelar aqui a telinha. Vamos voltar lá para a apresentação agora. Contigo aí, Vidal. Não, no caso, é exatamente esse... Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Tem o... o Rafael está perguntando se a apresentação vai ser disponível. Sim, Rafael, será disponível, porém não aqui, porque nós vamos terminar a gravação e assim que a gravação estiver disponível, nós vamos estar disponibilizando o link. O link não só do PPT também, mas também o link do áudio, ok? Tem uma outra pergunta aqui do Vinícius, como funciona o processo aqui de restauração do AD no modo autoritativo? Dependendo do que você for estar restaurando, Vinícius, você pode estar restaurando utilizando a própria lixeira, né? Porque a lixeira, o Recycle Bin, ele já faz a restauração, digamos, daquele objeto com autoridade, autoritativa. Então, num objeto deletado, você consegue estar restaurando esse objeto de uma forma bem simples e rápida, ao invés de ter que fazer todo aquele processo já conhecido de Director Site Restore Mode, voltar ao backup e tal. Com a lixeira facilita essa restauração. Só para acrescentar aqui no comentário, na resposta do Vidal, assim, quem já teve que fazer uma restauração no modo autoritativo sabe que é um processo extremamente emocionante. Não é um negócio legal, vou fazer uma restauração autoritativa ali. Porque tem aquelas questões relacionadas o usuário estava em determinado grupo, aí você vem o grupo, vem a unidade organizacional com os grupos, mas as contas não estão associadas ainda, que é aquele problema do Linger Object, né? Existem alguns problemas que você pode ter nesse processo, se você não fizer a restauração certinha lá, não executar os comandos do NTLS util de maneira, né, da maneira correta, se você não trabalhar como manda o figurino, você pode ter certeza que as coisas não voltarão da maneira adequada. E aí, aproveitando a dica, né, como falou o Vidal, usar a lixeira do AD, caramba, no 2008 é muito tranquilo. Você vai pegar lá o teu usuário de computadores do AD, você vai encontrar lá os objetos excluídos, você vai restaurar a unidade organizacional, restaura os objetos que estavam lá dentro. Pela tela gráfica você não tem dor de cabeça, ok? Vai lá, Vidal. Era esse o recado. Era esse o recado, de que a mensagem que a gente tinha que passar era exatamente essa. Gostaria de agradecer a atenção e o tempo de todos vocês aí. Acredito que agora todo mundo já deve estar com fome aí, querendo jantar, né, meu? Exatamente isso. Acho que tá aqui os contatos do nosso blog. Acompanhe o nosso blog aqui. No blog já tem várias referências também por link. Até sexta-feira já vai estar o link lá dessa apresentação lá disponível para que vocês possam fazer download e compartilhar aí com todos os seus amigos aí, colegas que eventualmente não conseguiram comparecer nesta audiência. Beleza, só mais uma pergunta aqui que eu vi do Wesley perguntando sobre a versão 64-bit. O Windows Server 2012, assim como o Windows Server 2012, só tem no modo 64 bits, ok, gente? É isso aí. Pessoal, essa questão de 64 bits não é porque a Microsoft quer ser chata, não. Isso daí é por conta de arquitetura mesmo de gerenciamento e capacidade de memória. Quando você começa a ter que gerenciar muitas memórias, a sua arquitetura 32 bits ela começa a limitada, ok? Beleza, então, Vidal. Missão cumprida, né? Muito obrigado pela sua audiência também, Igor. Obrigado pela sua excelente apresentação.
Pessoal, muito obrigado também pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês nos próximos webcasts. Não deixe de acompanhar no nosso blog mvpitshowcast.wordpress.com, que lá tem todos os detalhes dessa série infinita aí de webcasts que nós estamos realizando. Ok? Muito obrigado pela presença de todos aí. Igor, se quiser agradecer e fechar, fica à vontade. Beleza, pessoal? Como disse o Vidal, obrigado aí pelo tempo de vocês. E não deixem aí de participar dos outros webcasts. É extremamente importante a participação de vocês. Quanto mais pessoas aparecem lá no webcast, mais estimulados nós ficamos para fazer esse trabalho aí. Vidal, muito obrigado aí pela apresentação. No final tudo acabou bem, viu? No final sempre dá certo, é isso aí. Cara, eu vou finalizar a gravação e tá ok. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até logo. Abraço. Tchau, tchau.